Bom dia, gente. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Acredito que não tem um tema que não é interessante, né? Mas esse é especialmente interessante pra gente que é espírita. Então, nós vamos falar sobre fé raciocinada. E aí, como sempre, meus estudos são estudos, então vou esperar a contribuição de vocês, que sempre me ajuda a construir o nosso conhecimento em conjunto aqui. Saio daqui sempre enriquecido com o ponto de vista, com a percepção de cada um. Então, que a gente consiga construir isso. Então, eu vou começar com uma pergunta simples e muito fácil. A gente vai falar de fé raciocinada. O que é fé? Acreditar em algo que você não vê? Acreditar em algo que não se vê. É interessante, sim. É um ponto de como é a fé, né? O resultado daquilo que você acredita. Resultado daquilo que você acredita. Esperança. Geralmente a esperança e fé o conceito anda casado ali, né? No entanto que é sinônimo mesmo. No dicionário a gente conta como sinônimo de fé, esperança. E sinônimo de esperança é fé. Mas o que? Convicção mesmo. Convicção. Interessante. É muito interessante a gente fazer parar para pensar no que é fé, porque às vezes a gente não para ver o que significa pra gente. A gente tenta entender, a gente vê os outros tendo as fés deles e a gente não consegue compreender o que é a fé de fato pra gente. E aí, eu gosto muito do capítulo 6 do Pensamento e Vida, que detalha a fé pra gente. Ele fala que a fé é refletida em tudo, em todos e acontece em todos os momentos, em todas as coisas. E a gente só não para observar. Ele faz uma comparação muito interessante entre a energia elétrica e a lâmpada. A energia elétrica existe desde sempre. Mas a gente conseguiu canalizar ela e colocar ela à nossa disposição, a nosso exercício, a partir do momento que a gente conseguiu observar o que ela causa nas coisas. E aí, eu vou fazer uma pergunta, quem estiver assistindo pelo vídeo pode pensar se vocês planejaram alguma coisa para amanhã? Sim. Sim. Acredito que todo mundo que está assistindo o vídeo também tenha planejado alguma coisa para o dia seguinte. A gente faz isso, mas a gente tem certeza que a gente vai estar vivo amanhã? Não. Então por que a gente planeja? Porque a gente confia. Porque a gente tem fé que amanhã vai chegar. Igual a gente tem fé que o sol vai nascer. Então, são pequenas demonstrações de que a gente tem essa fé e que ela se reflete na gente. Então, a gente não precisa forçar para acreditar que amanhã vai vir. A gente vive tantos dias seguidos que a gente observa na nossa vivência que a probabilidade de amanhã chegar é maior do que a não chegar. Na nossa cabeça, né? Na nossa percepção de mundo. Então a gente prepara coisa para o dia seguinte, para a semana seguinte, para o mês seguinte, para o ano seguinte, para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos. Então a gente pretende fazer essas coisas baseado naquilo que a gente observa. E aí é interessante perceber que a gente está praticando a fé sem de fato parar para analisar o que ela o que ela é feita. Então, ela se reflete em tudo e isso faz com que, e parar para perceber que a gente executa isso, talvez agora que a gente percebeu, a gente consiga canalizar essa fé e trazer ela para o nosso dia a dia, porque a gente faz, porque a gente executa. Então, às vezes a gente quer fazer alguma coisa boa e não se acha capaz para aquilo. Mas não se acha capaz, às vezes só falta um pouco de fé para poder organizar e ver quais são os passos adequados para poder chegar naquele ponto. Então, se eu começo a acreditar em algo, eu vou movimentar minha vontade para aquele algo. Se eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ter mais paciência, eu começo a movimentar nessa perspectiva de ser uma pessoa mais paciente, a minha vontade e começo a caminhar em ser mais paciente. Eu começo a prestar atenção nas coisas que eu estou fazendo no meu dia a dia e essa fé em que eu vou ser mais paciente me mantém executando a ação que eu acredito que vai ser benéfica, que vai gerar paciência. Então, é a forma de eu colocar no fio a eletricidade que
que está ocorrendo aí no mundo há muito tempo. É eu colocar no fio a minha fé que eu vou conduzir para poder ser uma pessoa melhor. Então, uma outra definição que é colocada lá no capítulo 6 é que ela é força que vem da alma. Força que vem da alma. Então, é uma força que vem da inteligência, seja a suprema, seja a nossa. Então, nós temos essa capacidade de observar a fé em tudo. E aí ele utiliza um exemplo que eu sempre, quando eu falo de fé, eu trago, que ele é muito bonito. Ele fala, o campo se enche de flores, confiando no vigor da primavera. Então, as sementes que estão crescendo, nascendo, estão confiando na primavera para florescer. Então, já está a caminho. Ele já tem a perspectiva de que algo... Aí eu estou colocando o nosso raciocínio para a gente poder pensar. Porque é um reflexo de fé na natureza. Então, esse reflexo de fé na natureza, a gente vê o campo se florir porque ele esperou a primavera. Então, ele não raciocina para poder... Não tem raciocínio, não tem capacidade de pensamento numa planta para ela conseguir florir, mas é um reflexo da fé em relação à estação do ano. Então, as sementes estão prontas, as flores as flores já estão lá antes da primavera chegar. É a mesma coisa que a gente pode pensar para a gente. Se a gente já acredita em algo que a gente pode melhorar, se a gente já acredita em um mundo melhor, aí a gente começa a preparar o germe e o florescer dessa flor desde agora, desde que o meu movimento comece. Se eu acredito que o mundo pode ser melhor, eu tenho que começar a movimentar esse mundo melhor dentro de mim. Porque aí quando ele chegar, eu vou estar pronto. Quando a oportunidade surgir, eu vou utilizá-lo da melhor forma. E aí, é para a gente poder enxergar sobre a fé no mundo, né? E aí, agora nós vamos falar sobre raciocínio. O que é raciocínio? O que é razão para vocês? Raciocínio é algo que a gente constrói, tem bem sedimentado. A razão, ela vem de alguma coisa que já está bem sedimentada. Tá dentro de alguma coisa. Bem construído dentro da gente, vamos dizer assim. Algo que está bem construído dentro da gente. É e não é. É ter uma lógica? Objetividade. Objetividade, lógica, pensamento aprofundado. A gente sempre fala, né? Precisa ter raciocínio, raciocina, pensa. Mas a gente não para entender o que é isso. E aí, por que eu falei que aí não é essa questão de estar algo bem fundamentado dentro da gente? É que o raciocínio ele faz a gente compreender, faz a gente julgar, faz a gente conceber, induzir. Então, tem todo um aspecto de pensamento que vem com essa capacidade que a gente tem de analisar e observar as coisas e criar uma compreensão a partir daquilo. Não só a partir daquilo que está construído dentro da gente. Se eu vou mostrar uma casa para um engenheiro, ele vai olhar aquela casa com um raciocínio que está baseado nele. Se eu for mostrar para um arquiteto, ele vai olhar essa casa com um raciocínio que está dentro das bases dele. Ele vai olhar outros aspectos que vão ser analisados para aquilo. Porque ele já tem uma base. Se eu encontrar um engenheiro que tem especialização em arquitetura e ele olhar para a casa, ele vai olhar para as duas bases, uma mesma construção, e fazer uma análise diferente. É a diferença entre alguém que planta, trabalha com a terra, e alguém que só estudou biologia. Eu consigo entender os processos, eu consigo raciocinar sobre o que aquilo, como é que acontece. Mas alguém que está mexendo com a terra está vivendo aquilo ali do dia a dia e compreende aquilo na prática. Quando você chegar com a teoria para a pessoa, ela já vai encaixar aquilo ali na prática dela e falar, olha, eu fazia isso e eu não sabia por quê. Eu fazia isso e eu não conseguia raciocinar. É o conhecimento tácito, né? Igual a cozinheira, né? Sim. Aí a gente pergunta, quanto de cada coisa? Um bocado. Um bocado, Um bocado de sal, um bocado, e sai sempre igual, né? Sim. E é legal para a gente poder pensar sobre quais são as bases que nós temos fundamentado o nosso raciocínio. Porque o nosso raciocínio, ele influencia em tudo que a gente analisa no mundo. Essa capacidade de a gente olhar e julgar.
analisar, conceber, compreender. E às vezes está acontecendo algo que eu já tenho um julgamento anterior, já tenho uma preconcepção, e o meu raciocínio fala que às vezes aquela situação é uma situação de perigo, eu me preparo sentimentalmente para todo aquele perigo e não era nada. Eu não tive a capacidade, a paciência e a possibilidade de analisar aquilo e trazer um outro julgamento, um outro raciocínio, um outro pensamento. Por isso é bom essa troca que a gente faz aqui nessa construção de conhecimento, porque o meu raciocínio não é o mesmo que o de vocês. E aí é interessante para a gente poder entender essa capacidade que a gente tem de concepção para poder até ensinar. Porque se o raciocínio não é o mesmo para todo mundo, quem dirá a forma de ensinar? Então, às vezes, vou dar um exemplo, vou voltar no tempo, né? Às vezes a gente aprendeu certas coisas com uma disciplina muito dura com os nossos pais, ou os nossos avós, ou os nossos pais aprenderam com os nossos avós de forma dura. Então, aquilo serviu para o meu pai. O que ele faz? Serviu para mim, serve para o meu filho. Aplica no filho. Mas aí, a lógica e a prática e a ciência mostram que isso não é verdade. Mostra que o aprendizado não vem pelo reforço de ordem, vem pela percepção e o raciocínio do próprio espírito, da própria pessoa que está aprendendo. Então, nós temos uma educação com o mesmo padrão de ensino. E esse mesmo padrão não se aplica a todo mundo. Tem pessoas que vão sair melhor, vão aprender mais rápido de certa forma, outras que vão aprender mais rápido de outra forma. E aí está se descobrindo, tentando entender uma forma para que isso consiga ser executado. Então, vai necessitar uma observação, uma análise, para poder saber qual é a melhor forma de se ensinar. E aí, se eu fico preso apenas no meu raciocínio de que era só daquela forma dura que as coisas aconteciam, eu perco a oportunidade de ensinar. Eu perco a oportunidade de executar outras formas de compreensão. E até trocar, né? Porque os meninos que estão chegando, eles têm outro raciocínio, outra perspectiva, outro pensamento. Eles estão sendo influenciados por outros movimentos, por outro mundo. O mundo que eles vivem não é o mundo que nós vivíamos. O mundo que nós vivemos hoje é o mundo que eles vivem. Então, nós não saberíamos como estaríamos se fôssemos crianças nesse mundo de hoje. Por quê? Porque a gente é adulto nesse mundo de hoje. Então, a gente tem que começar a prestar atenção no como o mundo está acontecendo e como esses raciocínios estão se desenvolvendo. E o raciocínio, nessa capacidade de conceber e julgar, nós temos bases. Bases firmes, fortes e crenças que vão colocar sobre o nosso pensamento a execução dele. Então, quando uma pessoa que é de uma religião que não se pode fazer transfusão de sangue, ela analisa o mundo, ela acredita de forma verdadeira que aquilo não pode ser feito. Então, entra os conflitos, né? Porque você fala, não tem lógica, mas para as bases e o raciocínio daquela pessoa tem lógica. E aí, o respeito nosso é necessário. Necessário compreender que há outros pontos de vista. Obviamente, a gente não vai deixar de dar suporte e amparo baseado apenas na lógica e na concepção das outras pessoas. É que nem Deus não deixa de trazer as responsabilidades com que a gente tem, porque a gente acreditava piamente que algo era certo. Ele vai trazer para a gente a responsabilidade sobre aquilo que nós temos que temos pensado. E aí, pensando na fé raciocinada, a gente vai juntar os dois nesse momento. Porque a concepção, as bases sobre as quais eu acredito, eu observo o mundo, é a forma de eu canalizar a capacidade de crer na frente. Eu acredito e com a minha crença eu baseio o meu raciocínio de hoje, de agora, nesse movimento. E aí eu vou lembrar da passagem do Lucas capítulo 7, em que um centurião, Jesus entra em Cafarnaum e chegam alguns idosos, alguns anciãos judeus para poder pedir para Jesus ir curar o servo do centurião. Porque o centurião, ele era uma pessoa
boa e tinha construído a sinagoga para aquele povo. E um aspecto muito interessante que a gente não para pensar nessa passagem, estou falando da parte de Lucas, né? No Mateus fala que é o próprio centurião que vai lá. Nós temos essa como é que fala? Essa diferença aí dos dois evangelistas. No Paulo Estevão, a gente vê que o Lucas ele faz um trabalho de pesquisa. Então ele vai lá, pega, conversa com as pessoas e escreve. Ele e o Paulo, né? Conversa com a Maria, conversa com os apóstolos, e depois de todo mundo ter falado, ele faz realmente trabalho de pesquisa. Todo mundo, ele ter conversado com todo mundo, ele vai e anota. O Mateus não, o Mateus tem outra perspectiva. O Mateus está escrevendo o Evangelho para poder mostrar para os judeus que aquele que veio era o Cristo. Aquele que veio era o Salvador, era o Messias. Ele queria mostrar a boa nova de forma que conseguisse dar ênfase para os judeus que aquele era o Messias. E aquele Messias foi o que eles mataram. E como é que ele faz isso? Aí é legal, porque a gente vê a lógica do Mateus na percepção dele na escrita do próprio Evangelho. Ele escreveu fazendo referência ao Velho Testamento o tempo todo. Então, desde o início, você vê lá que ele pega a genealogia e ele vai escrevendo. Então, ele escreve para alguém, ele escreve para os judeus. Então, o Evangelho de Mateus é focado nos judeus e vai trazer tudo que ele passou e todas as coisas que ele viveu. Então, é coisas que ele viveu. A gente mesmo não consegue escrever coisas que nós vivemos baseado só no que a gente viu. Tem que ter uma referência. Não, mesmo a gente. Então, eu vou contar uma história, conta essa história, e aí você está contando essa história na mesa e a pessoa vira para você assim, foi assim não. Não foi assim não. Fala, não, peraí, foi assim, eu estava lá, eu vi. Não. Aí a pessoa traz outro aspecto, traz uma informação nova que você não tinha. Fala, entendi. É que nem a gente dentro de casa, né? Às vezes desencontra a comunicação, um tá bravo porque inferiu que a pessoa fala outra coisa, e aí até chegar, não, mas eu não quis dizer isso não. Aí, tá, tudo bem. Aí organizou o pensamento, todo mundo entrou na comunicação, funcionou, e todo mundo entrou na compreensão daquela coisa. Então, olha como é que funciona o nosso raciocínio. Às vezes eu infiro que a pessoa tá trazendo junto daquela palavra, daquela fala, uma carga que não tem. Então, às vezes eu me sinto ofendido por uma coisa que nem foi falada. Foi por algo que eu pensei que a pessoa quis dizer. Então, é uma forma de pensar, é o raciocínio que a gente tem. Mas voltando lá, por que eu estou falando do trabalho do Lucas para a gente poder entrar na parábola, na passagem, né? Porque faz importância. Porque o Lucas fez um papel de pesquisa. Então, o evangelho dele está focado no que aconteceu nos fatos ali. Então, a gente vai ver outro aspecto, outro ponto de vista. Então, por isso que eu estou usando ele como base para a gente poder conversar. Mas, do Mateus dá para poder perceber essas coisas que eu vou falar que não estavam acrescentadas lá. O Lucas, ele fala que esses anciãos vão lá conversar com Jesus. Aí a gente tem que lembrar um pouco da situação da época. Qual que era a situação da época? Os judeus não gostavam dos patrícios, não gostavam dos romanos. Por quê? Eles estavam começando a dominar, eles estavam dominando e sobrepondo aquele povo. Então, eles ainda mantinham uma relação ali política, que vocês resolvem seus problemas aí, a gente vai ficar aqui cobrando imposto. E é isso. Então tinha essa relação de poder ali. Então, um centurião, ele não era bem visto pelos judeus. Só que aí, a gente vai observar que esse centurião ele era diferente. Porque quem foi pedir auxílio para o servo foram os anciãos dos judeus. Quando a gente observa isso, a gente consegue inferir que havia uma relação de amizade ali. Havia uma relação de amizade mesmo, de colaboração. Porque eles foram lá. Mas aí, eles não só fazem isso, como falam com Jesus que ele era digno. Pois até a sinagoga deles ele tinha construído. Então, olha para você ver, se eles eram julgados como uma pessoa de fora da cultura, que estava ali para poder fazer o mal para aquela cultura, para aquele povo, para aquelas pessoas, ele tinha esse cargo de destaque, ele era um centurião, ele tinha sobre o comando dele 80 soldados. Então, ele tendo esses soldados a
mercê dele, ele podia fazer o que ele quisesse. Então não são todos centuriões que têm essa relação de boa convivência com a comunidade. E aí eles pedem para Jesus e Jesus fala assim, tá, eu vou lá. Vou lá porque, já que vocês estão falando, estou indo lá. Chegando próximo da casa, um amigo do centurião se aproxima e traz uma mensagem do centurião. E aí, porque o centurião fala assim, olha, eu compreendo que você tem o seu poder, eu que sou soldado, estou aqui, tenho pessoas ao meu comando, eu sei que eu ainda não me acho digno de estar na sua presença, por isso eu não fui ao seu encontro. Eu acredito que se você mandar um dos seus executar o trabalho de curar o meu servo vai ser curado. Então, o que esse centurião fez? Ele pegou a realidade dele, analisou, olhou para partiu do singular, partiu do individual e trouxe para um aspecto geral. Então, qual que é o aspecto geral? Se eu, que tenho poder sobre a terra, sobre pessoas que estão nesse mundo, e eu consigo ver o poder de Jesus de cura, consigo compreender o poder que ele estende sobre o sobrenatural, vou colocar sobre o sobrenatural para a gente poder entender o raciocínio do centurião. Sobre o sobrenatural, como que eu, que tenho esse poder sobre influenciar e fazer com que as pessoas executem o que eu mando, eu digo vai, eu digo vem, ele vem, quem dirá alguém que tem um poder maior que o meu? No entanto, que ele não se diz digno de estar presente com Jesus. Então ele raciocina e falou assim, se eu tenho esse poder e sou menor que ele, alguém que está maior do que eu, que é maior do que eu em relação à expressão de pensamento, de sentimento, de poder mesmo, de possibilidade, tem também esse poder. Então ele deve ter soldados à disposição dele para poder fazer o que ele veio fazer. Se ele está fazendo bem, ele vai ter pessoas que vão estar dispostas a fazer o bem pelo que ele está executando. E aí Jesus fala, tudo bem, seu servo será curado, pode ir para casa. E aí o servo é curado. Ele não precisou estar na presença de Jesus para conseguir entender a força e a magnitude daquela pessoa. E aí Jesus destaca a fé. Ele fala que não tinha visto fé como aquela em Israel. E aí é legal porque ele está falando para um bando de judeus que ele não tinha visto tal fé dentro dos judeus. E aí Jesus ele sempre utilizando para ensinar. E tinha lugar de fala, né? Sim, tinha lugar de fala, exatamente. Ele estava vivendo dentro daquela comunidade, ele era parte daquilo. No entanto, que é legal a gente pensar que isso ele começou lá para os seus 30 anos, ele fez só os 3 anos ali, né, de convivência, porque na lei era o que permitia. Então, ele cumpriu com a lei dos judeus. E aí a gente pergunta, o que ele fez antes dos 30? Estava vivendo a vida dele igual a gente vive, mas sendo Jesus. Então, ele não deixava de fazer as coisas, ele só foi para a vida pública depois, porque ele veio cumprir todas as leis sem inferir nenhuma delas. Ele veio para cumprir a lei, vim dar cumprimento. Então, ele não veio para se rebelar contra o que os judeus acreditavam, contra o que eles trouxeram. Ele veio para poder mostrar um caminho melhor, uma forma diferente de olhar. Obviamente, tinha algumas regras lá, leis que a galera falava, trabalhar no sábado, comer, não lavar as mãos antes de comer, né? Tem algumas regras que eram trazidas e os fariseus apontavam para os discípulos dele, mas ele cumpriu com todas as regras. Ele quis manter essa tranquilidade, porque o que ele veio era para causar outro tipo de impacto. Era para construir no coração das pessoas algo divino de Deus. Então, voltando para a nossa passagem, a gente vê no centurião um raciocínio sobre como poderia acontecer a coisa no futuro. Se ele não tivesse fé, se ele não acreditasse, se ele não se preparasse, ele não pediria a Jesus. E aí, ele manda primeiro os anciões dos judeus, porque ele sabia que se Jesus tivesse um preconceito em relação a quem ele é,
ou para não causar um desrespeito, porque se Jesus era considerado pelos judeus, ele não sabe qual é o grupo que está acompanhando Jesus, ele teve o cuidado de pedir para os próprios judeus, amigos dele, que ele criou uma relação, e pedirem por um servo dele. Não é qualquer pessoa, não é um familiar, é um servo, é alguém que serve ele, que está ali junto dele. Mas que, em teoria, no nosso pensamento, no nosso raciocínio, não precisaria ter uma ligação de amizade, de companheirismo, não precisaria ter uma ligação maior, ter um laço expresso ali de amor. Mas havia, porque ele foi até um mestre, Jesus era considerado um mestre, até um mestre dos judeus, para poder fazer um pedido. Pois ele acreditava, ele tinha fé que aquilo iria ser feito. E aí, ele cresceu, a planta estava preparada para o vigor da primavera. E aí, o servo dele foi curado. Então, a base dele era essa, a de compartilhar e compreensão e acreditar. Ele acreditava que Jesus era capaz de curar o ser dele à distância. E aí tem uma pergunta muito interessante no livro dos Espíritos, a 802, que a gente está falando de espiritismo e a gente sempre fala muito de fé raciocinada. E aí, na pergunta 802, a gente olha para ela e a gente sempre tem essa pergunta, tá, tudo bem, se as pessoas viram mesas girando, se tem espíritos fazendo todas as coisas que eles fazem, se tem reunião mediúnica para todo lado, se tem pessoas escrevendo livros e livros com espíritos que trouxeram coisas do outro mundo, e assim vai. Por que Deus não faz efeitos maiores ainda? Por que as coisas acontecem de uma forma mais contundente e aplaque o pensamento e faça com que as pessoas acreditem de fato na vida após a morte, na vida eterna? Por quê? É a pergunta 802. Essa é a pergunta. Por que não acontecem efeitos maiores? E aí os espíritos respondem de um jeito muito interessante. Ele fala assim, mas Deus faz isso a mão cheia, todo momento. E aí a gente pega em todo momento. Ele faz isso de uma forma expansiva, capaz de ser observado todos os dias. E aí, isso não é capaz de convencer a todos nós que a vida é além da matéria, é além daqui. E aí eu gosto de fazer pegar um outro aspecto em um simpósio em 1941, uma das escritas lá tem uma fala do Einstein que é muito interessante. Ele fala assim, a religião sem a ciência é cega e a ciência sem a religião é manca. E aí, nesse aspecto, é muito interessante para a gente poder pensar a fé sem o raciocínio. O que é a fé sem o raciocínio? O que ela causa? Quais são os princípios o que ela pode gerar? E aí, no Coletânea de Almas ou dos Espíritos, depois eu vou trazer o nome certinho, está anotado ali, capítulo 48, Sentimento e Razão, o Emmanuel traz para a gente uma perspectiva. Ele fala que o sentimento sem a razão gera absurdo, e a razão sem o sentimento gera um absurdo maior ainda. Aí eu vou me explicar os dois. O sentimento sem a razão é o que a gente consegue ver no nosso dia a dia, mas é a fé cega, é essa fé que não consegue observar nada além do óbvio. Vamos voltar nas cruzadas, por exemplo. Uma guerra imposta por nome do amor. Se a gente coloca a análise do nosso raciocínio, faz sentido? Não, eu estou matando porque eu estou expressando amor pelo outro. Eu estou dominando porque estou expressando amor pelo outro. E na hora que a gente bate com a razão, fala assim, cara, não tem nada a ver. Quando Jesus iniciaria uma guerra pelo amor?
Possibilidade tinha, inclusive. E aí é uma coisa que a gente não para pra pensar. Pelo poder e a influência que ele gerou, pela capacidade que ele tinha, muitas pessoas com poder material chegaram a encontrar com ele, chegaram a conversar com ele, a saber as propostas que ele tinha, a entender, a querer movimentar todo o recurso material para poder impor o reino de Deus na terra. Revolucionários e revolucionários em relação ao domínio de Roma queriam estar junto dele para poder ver esse reino surgindo na terra. E aí Jesus não utiliza daquilo. Não precisa. O objetivo dele é outro. O objetivo dele é o amor. Então, é a mesma coisa de eu falar, olha, você machucou seu braço, e aí a gente vai arrancar o braço. Mas é só um machucado? Não. Tem que arrancar. É um raciocínio que não faz sentido. É eu querer impor uma coisa porque ela tá machucada. É eu querer matar uma pessoa porque ela exerceu um ato mau. É eu querer exterminar algo que tem progresso a ser construído. Então eu consigo observar nós mesmos executando atos ruins, atos maus. Imagine se no primeiro ato mau que eu fizesse eu fosse morto. E lá ainda tinha uma questão nas cruzadas, de um grupo, né, com interesse comercial, convencer os outros, né, através da fé, para fazer isso tudo. Então, assim, acho que um dos piores pecados assim, que pode existir, né, se usar a fé para você atingir um objetivo todo, material, Sim. né? Mas Aí a fé não raciocinada. a fé cega proporciona essa Exato. situação. Ele proporciona. Ela proporciona. Aí é o ponto. Não significa que a fé completamente cega, ele gera esse ponto. Mas não significa que eu não posso ter fé sem o raciocínio implícito ou construído. Mas se a minha base for boa, é que nem a gente estava conversando sobre alguém que estuda as plantas e alguém que executa. Quando você chegar com um raciocínio para a pessoa, você, olha, eu já fazia isso. Então, tem pessoas que têm uma fé tão grande, uma capacidade uma base tão boa, que a fé delas não precisa desse raciocínio para poder estar construído. Quando você chega com o raciocínio, parece que só aumenta a capacidade que aquela pessoa tem de executar o trabalho e entender e agradecer mais ainda. Ela consegue amplificar a razão, amplificar a fé. Mas a fé cega, ela é aquela que não carrega razão alguma. É aquela que vai sem questionar o porquê. Por que é que estou fazendo isso? Por que é que eu estou... É uma fé que não analisa os fatos. Então, é interessante porque a gente vai olhar como é que andou o Espiritismo. Ele surgiu de uma dúvida do Kardec em relação às mesas girantes. E aí ele entreviu naquela brincadeira de mesa. Era uma brincadeira. Um salão, as pessoas ficavam vendo a mesa movimentar. E a mesa começou a responder pergunta. E aí ele conseguiu ver algo além do efeito. Porque é muito fácil a gente ir numa casa espírita, ver um médium de cura, executar a cura. Você fala, beleza, legal, vou ali sempre que tiver doença, tiver alguma coisa, nós vamos no curandeiro ali. Sempre que tiver alguma coisa, eu vou ali. Mas olhar além da cura, de onde vem? Por que tem? Por que foi permitido aquela pessoa ser curada em 3, 4 meses e a outra foi curada em 2 dias? Quais que são as perspectivas? Por isso que a gente sempre reforça, para poder não deixar de ir nos médicos, não deixar de fazer as coisas que tem que fazer do mundo mesmo, na parte material, porque já tem muito tempo que a gente está estudando a matéria para poder deixar. E aí é o ponto, a fé cega, ela é cega. Então se eu acredito que só vou ser tratado na parte espiritual e que eu não vou precisar ir no médico, não vou precisar tomar remédio, não vou precisar fazer ponto, não faz sentido. Seria cego da nossa parte recusar o que temos aprendido com o mundo.
ciência de observação filosófica com consequências morais. Esse é o espiritismo. Então, ele observou, depois da sua observação, ele pensou, tá, se tem resposta inteligente, a causa é inteligente. Então tem que pesquisar. E aí começou, mesa batendo, até conseguir, cesta girando, escrevendo. E aí partiu do particular para o geral. Aí beleza. A primeira compreensão que ele teve é que os espíritos, quando eles passam para o outro lado, eles não aumentam o conhecimento deles. O conhecimento, eles continuam sendo a gente. É a mesma coisa como que agora eu vou carregar o meu conhecimento, obviamente que eu tenho conhecimento de outras vidas, eles vão aparecer de alguma forma, mas vai continuar sendo Jorge. Não tem lógica a pessoa virar um sábio sendo que ela não é um sábio aqui. Não faz sentido. Raciocínio lógico. Então, uma pessoa não se torna cheia de virtudes depois que ela morre. Ah, mas no velório tem demais. Fulano Fulano é tudo bom, fulano é isso, né? Só pra uma brincadeira. Não, eu entendo. Mas é legal porque quando acontece isso, a pessoa entendeu que aquela pessoa que desencarnou, ela não vai estar mais ali. E aí começa a olhar para outros aspectos. Porque em vida, enquanto estava aqui, não posso exaltar os pontos bons dessa pessoa aqui não. Então vou olhar para os pontos ruins. E aí perde, sente falta e fala, nossa, aquela pessoa era a única que conversava comigo bem, né? Me escutava, era paciente. Apesar que ela tinha uma mania muito ruim, mas ela era uma pessoa que me fazia falta. A gente começa a perceber a falta das relações que a gente construiu faz pra gente. A gente começa a observar esse mundo de relação. E aí o raciocínio ajuda a gente nesses pontos também. A gente fala assim, tá, toda pessoa só tem coisa ruim? No meu raciocínio fala que não. Mas aí é a base que eu acredito. Por quê? Se eu ver aquela pessoa executando uma ação boa, o fato diz que ela não é uma pessoa ruim. Não é só uma pessoa ruim, né? É por isso que eu sempre gosto de trazer o exemplo das mães que vão no presídio ver os filhos, as filhas. Por quê? Viu aquela criança desde pequeno fazer tudo que tinha que fazer, causou erro, causou uma dívida com a sociedade, foi parar atrás das grades na prisão para poder sanar essa dívida. E aí ela acompanhou o crescimento dessa pessoa e ela conseguiu ver as ações boas. Então, eu consigo ver no meu filho além da ação ruim que ele praticou. O que as outras pessoas não vão conseguir. Porque não enxerga ele como uma pessoa, enxerga ele como um bandido. E é isso. Então, ajuda também a gente a raciocinar e começar a enxergar a pessoa. Começar a enxergar o nosso irmão de fato. Olhar para ele e falar, tá, se fosse o meu irmão fazendo aquela ação, eu ia achar muito ruim. Eu ia querer que ele estivesse atrás das grades. Eu ia querer que ele tivesse que pagar com a sociedade. Mas, contudo, porém, entretanto, eu ia deixar ele descarregue. Eu ia acreditar que ele é uma causa perdida. O que eu gostaria que ele fosse feito com ele? E aí, essa é a pergunta. Se fosse um dos meus, como eu gostaria que fosse tratado? Eu não gostaria que fosse tratado como uma sentença de morte, por exemplo. Eu não gostaria que fosse tratado de uma forma a ele se tornar uma pessoa excluída da sociedade. Eu gostaria que ele fosse reintegrado. Eu gostaria que ele aprendesse, ele recebesse educação. Obviamente, tem a parte dele. Mas só da gente ter essa perspectiva, a gente começa a olhar diferente. A gente começa a deixar um pouco o resumo que a gente faz em transformar a pessoa numa coisa. Coisa é aquilo que tem uma função única e só. O papel só serve para escrever. Não, serve para fazer colagem. Mas ele tem um limite. E pessoa não tem limite. Então, é legal porque o nosso raciocínio ajuda a gente a acreditar que a pessoa pode ser uma pessoa melhor. E aí, com o Espiritismo, com a resposta dos Espíritos, a gente tem certeza que ele vai ser uma pessoa melhor. E aí é mais forte ainda a capacidade que a gente tem de olhar para o outro e conseguir enxergar o que Jesus enxergar na gente. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, ele enxergou a gente perfeito, lá na frente. Ele sabe que a gente vai errar no caminho. Ele sabe.
Ele já viveu isso. Ele sabe o que as coisas vão acontecer, como elas vão acontecer. Já observou muitos espíritos crescendo. E por isso, o raciocínio dele é simples, é natural, que ele olha e fala assim, não, aquilo ali é que nem a gente. Vê um adolescente revoltado com a vida, vê um adolescente esbravejando, cuidando das coisas, querendo... E você sabe que ele vai entender as coisas da vida com o passar dela. Às vezes você vai dar o conselho, vai tentar direcionar, trazer, mas às vezes ele não vai querer, sabe? Não vai querer aquele direcionamento, não vai querer aquele conselho, não vai aceitar aquilo. E vai viver, experienciar e depois volta e fala, pá, você falou lá, você estava certo. Não deu muito certo. E aí acolhe ele se tiver que acolher. Ele não está se desfazendo de você pessoalmente, ele só está tentando buscar o caminho dele. Entender como funciona o mundo. É que nem Deus. Deus não é comparado a pai por isso, né? Não só por isso. Ele dá o caminho pra gente através das circunstâncias a todo momento. Toda oportunidade vivendo, a gente está obtendo uma conversa com Deus. E Deus está conversando com a gente através dessas circunstâncias. Possibilitando que a gente siga o melhor caminho, faça a melhor escolha. E aí a gente fala, não, pai, dessa vez eu vou me segurar no meu orgulho aqui e vou ficar magoado com aquela pessoa. Então, ele acredita na gente. E aí, voltando para o nosso tema, então dando toda a volta para a gente poder pensar sobre esse raciocínio em conjunto com a fé. E aí, eu trouxe o capítulo 48 do Coletânea de Almas, Coletânea de Espíritos, depois eu vou pegar. Daqui a pouco eu pego e falo, porque quem tiver em casa vai poder conferir. Vou pegar aqui. Coletânea do Além, que é o nome. Razão e Sentimento, a lição. O Emmanuel fala assim, muito se diz da fé raciocinada e pouco se diz da razão iluminada. E aí ele traz o contraponto do sentimento, que é a fé cega, e da razão, que é a ciência manca, que a gente traz como ideia. Então, uma razão com uma ciência, que é como se fosse uma ciência manca, é eu ser pragmaticamente racional nas coisas, sem considerar o sentimento. Como que isso funciona? Funciona da seguinte forma. Sou o dono de uma empresa. Vou dar exemplo baseado no ser dono de uma empresa. Meu funcionário não está gerando a produção que eu acho que ele deveria estar gerando. O que eu faço? Demito meu funcionário porque eu tenho que conseguir o lucro em cima do que ele está fazendo. Certo? Racionalmente faz todo sentido. Se eu quero ganhar mais dinheiro, meu funcionário não está entregando o que precisava, demito meu funcionário. Você considerou o sentimento? Não. Se for considerar o sentimento, você vai tentar entender o que está acontecendo com aquele funcionário. Por que é que ele está agindo daquela forma? Será que ele está em bom estado? Será que as coisas que estão acontecendo com ele estão proporcionando? Será que o ambiente que ele está trabalhando é o melhor ambiente que poderia proporcionar para ele poder produzir mais? Então, começa a ter um olhar diferente. Eu usei o exemplo de empresa porque a gente tem essa lógica. Mas é muito simples. Se alguém não está me retornando aquilo que eu queria que retornasse, eu viro inimigo. E é isso aí. Não. Ô Jorge, mas o sentimento também ele tem que ser racional. Ele Sim, tem que ser sim, pensado, sim. né? Porque você pode agir com a emoção e o raciocínio não está dentro dessa emoção. Sim, Né? sim. Não, era o que a gente estava falando. A gente falou da fé raciocinada, é exatamente esse sentimento que tem essa análise e esse julgamento, essa nossa capacidade de concepção e análise, de observação sobre as coisas. Então, eu estou falando da razão iluminada porque às vezes a gente quer ser pragmático demais, a gente quer ser racional demais e a gente quer tirar o sentimento. Então, vou dar o exemplo, chegar na casa espírita, uma pessoa acabou de perder alguém e você vai atender essa pessoa que acabou de perder alguém. Você fala, não fica assim, existe vida após a morte. Você foi pragmático, racional, baseado naquilo que você acredita. Mas aquela pessoa, ela é católica, ela veio cá só para escutar uma palavra de consulta. Você cumpriu com o seu objetivo, que era consolar? Não. Mas você usou da razão. Faz todo sentido. Você fala para alguém para não chorar, porque a pessoa não morreu, ela continua, ela vive, ela segue. Mas me faltou a iluminação.
E aí a gente vai entender o que o Paulo fala. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas não é essa parte, é a próxima. Ele fala, tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Então, a razão iluminada é a capacidade que eu tenho de pegar a razão e observar sobre o aspecto da razão, se a conclusão que eu estou chegando edifica e constrói alguma coisa. Então, às vezes eu vou falar uma coisa que faz todo sentido, mas que não vai entrar na cabeça da pessoa porque ela não tem a base necessária para poder construir aquilo que eu vou falar para ela, não tem como conceber. O que eu faço? Deixa eu olhar o que vai edificar. Às vezes, escutar ela vai ser melhor do que eu falar. Ouvir, receber. Então, eu falo, não faça. Faria toda a lógica eu conseguir dar essa solução. Ia ser uma solução? Seria uma solução. Ia fazer com que ela se consolasse? Às vezes não. Tá. Então agora eu tenho que desenvolver outro raciocínio para encontrar uma solução. É isso que eu tô tentando trazer pra gente, que é discutido no capítulo. No capítulo o Emmanuel traz mais... Ele é mais sucinto do que eu estou sendo. Ele é mais direto nas coisas. Ele fala desse sentimento, dessa razão. Separados, eles não funcionam bem. A razão, só a razão, às vezes ela vai gerar... Vou usar uma parte de filosofia aqui, que é o utilitarismo, por exemplo. É razão. Vou colocar o trilho do trem de novo. A galera já está cansada de ver o exemplo do trilho do trem. Que você está em cima de um trilho do trem, tem duas vias. A via que você está seguindo tem 5 pessoas, a outra via tem 2 pessoas. Vai atropelar qualquer uma das duas vias, vai atropelar alguém. Ou você atropela 2 pessoas, ou você atropela 5 pessoas. Se você puxar a alavanca, você atropela 2. Se você não puxar a alavanca, ele vai passar por cima das 5 pessoas. O que você faz? O utilitarismo fala com você que se você deveria puxar a alavanca, porque são 2 pessoas por 5, que utilitariamente falando, 5 é maior que 2, certo? Mas aí, a sequência do pensamento beleza, funcionaria muito bem, mas se eu te falar que dessas 2 pessoas que está no trilho do trem, tirando parte de sentimento, estou trazendo sua razão, é um médico que está em vias de terminar uma pesquisa que vai salvar 2 milhões de vidas. Então, o peso mudou. Eu tenho 2 pessoas e 2 milhões contra 5 pessoas. Eu puxo a alavanca e mato os 5. Não puxo a alavanca, mato os 5 e deixo os 2 sobreviver. Porque eu estou fazendo sobreviver 2 milhões e 2 pessoas. Certo? Logicamente faz todo sentido. E agora vamos entrar com o sentimento, que aí é a parte que dá um conflito, que aí cria o conflito, que é o conflito de pessoas. É a gente pensando. Eu coloco sua mãe no trilho do trem das 2 pessoas. Vai puxar a alavanca. E aí entra o sentimento, é minha mãe. Beleza, agora nós voltamos. Fechando o raciocínio do trem. No trem, nesse raciocínio, nesse cenário, as informações que a gente tem são o que vão dar a nossa avaliação sobre a lógica que tem que ser aplicada. Então, qual é a informação que eu tenho sobre o futuro do amanhã? Eu tenho a informação dos dias. O que os dias me dizem? Os dias me dizem que amanhã vai existir. Então, se amanhã vai existir, eu vou preparar meu dia de amanhã. É a lógica. Mas, a gente tem certeza? Não. A gente vive numa incerteza. A vida é uma aventura. É um local que a gente vai sem ter certeza do que vai ter nesse caminho. A gente pratica a fé a todo momento, a cada escolha que a gente faz, a cada intenção que a gente tem. Então, como eu tenho... Agora eu vou colocar uma situação real. Estou em cima de um trem. Estou vendo lá na frente que tem 5 pessoas. Olhei para o lado, tem a alavanca. A situação real, eu tenho certeza que o trem vai passar em cima dessas pessoas? Não. E aí a minha escolha é baseada nisso. O que eu faria? Como eu faço? Como eu pensaria? E aí cada um de nós tem uma resposta para essa história, para esse dilema. É um dilema. É paradoxo do que? Eu não vou lembrar. É um dilema, é realmente um dilema. É uma forma legal de explicar o utilitarismo. Então, ser racional completamente é a gente prezar pelas bases dessas coisas, desse raciocínio simplesmente lógico.
Mas a gente também não pode deixar de considerar sentimento. E quando coloca a mãe no trilho do trem, a gente vê que o sentimento não, a gente não consegue escolher praticamente só pela razão. Então, como a gente não tem certeza, vamos com a base daquilo que a gente tem. Qual é a base que a gente tem para poder escolher quais são as coisas que a gente vai fazer na nossa vida? Ó, eu acredito em Deus. Isso é uma base minha, estou falando das minhas bases. Então, eu acredito que é um Deus justo e bom, me coloca sobre certas circunstâncias. Então, a minha ação vai depender daquilo que Ele vai me colocar no caminho. Eu acredito em vida após a morte. Eu acredito que o Espírito se mantém vivo e ele segue além da matéria. Então, são escolhas que eu tenho que fazer baseado nisso. Eu acredito que a matéria, ela é simplesmente parte de onde a gente vai passar para poder melhorar e construir. Então, eu tenho que utilizar ela de forma a melhorar, a ser uma pessoa melhor. Então, são crenças fortes e básicas que a gente tem no Espiritismo que faz com que a gente olhe com outra percepção para o mundo. Então, se Deus é justo e bom, nem sempre tudo que as pessoas sofrem é baseado naquilo que elas fizeram de ruim. Certo? Certo. Porque é prova e expiação. Expiação é sobre aquilo, da responsabilidade que eu tenho. Prova é algo que é colocado na minha frente e Deus acredita que eu vou conseguir lidar com aquilo. Então, ele é justo e bom. Por que ele faz isso? Porque ele quer ver que a gente sofrer? Não, ele é justo e bom. Por ser justo e bom, ele quer que a gente entenda o que é a real felicidade. O que é o amor. Então, tudo que ele coloca na nossa frente, todas as circunstâncias que ele coloca para a gente poder entrar em contato, é para construir o amor dentro da gente. E como é que faz com as situações difíceis que a gente passa? Às vezes é reajustamento para você poder entender que o que você está sofrendo, você não devia executar com o outro. Como é que a gente sabe, às vezes, que a forma de executar uma questão numa prova foi errada? O professor vai lá, te mostra a resolução e vai te dar outra prova, com outras variáveis e outras possibilidades ali. E você vai avaliar baseado naquilo que você acabou de aprender. E assim é a vida. Às vezes eu vou ter que ressarcir, obviamente. Vou ter que me responsabilizar. Mas como é que eu vou aprender isso? Às vezes eu vou aprender isso, uma coisa que eu vou dar um exemplo pequenininho, rápido, para a gente poder ir fechando. Às vezes alguém morreu por minha causa em uma encarnação, na outra encarnação vem filho. Para quê? Para que eu possa desenvolver o amor, porque se eu matar aquela pessoa baseada em alguma coisa, em ódio, alguma coisa assim, eu vou desenvolver essa relação para eu poder descobrir que ele é além daquilo que ele me causou, ou aquilo que eu achei que ele me causou. Então, Deus coloca a gente em contato com a misericórdia dele. Então, nem tudo é ação e reação pura e plena. O raciocínio nos diz, se Deus fosse utilitário, você matou, então você morre. Então ia ficar uma eterna troca de algoz e vítima. Vai ficar uma eterna troca. E não evolui, vai ficar naquela troca eterna. Então o que ele coloca mais? Para não ocorrer destruição, eu coloco o amor na equação ali e segue os dois espíritos. Então, o raciocínio e a fé raciocinada, a gente precisa entender o que a gente acredita e a gente precisa entender como isso baseia as nossas escolhas. Canalizar a fé que eu tenho. Então, raciocinar também sobre o que as outras pessoas acreditam. Levar isso em conta. Por quê? Deus está para todo mundo, em todas as circunstâncias, em todo momento. Então, não é só a gente que tem contato e observação de Deus. Não é uma religião que vai circunscrever Deus a uma coisa. Então, respeitar as outras formas de se enxergar o mundo. Obviamente, colocando sobre essas coisas o nosso olhar crítico. Colocar sobre essas coisas o nosso raciocínio. Não faz sentido algumas coisas que a gente já descobriu nos fatos da matéria. Olhar científico. Cria-se uma hipótese, valida essa hipótese,
Tá, então agora eu posso começar a talvez generalizar isso para poder aplicar. Testa e testa de novo até ver funcionar. Então, a importância da fé raciocinada para a gente é para a gente poder, às vezes, questionar as próprias bases sobre as quais a gente tem fortificado as nossas ações e o nosso acreditar no futuro. E era isso que eu tinha para trazer hoje. Qualquer dúvida, qualquer coisa que ficou pendente aí, pode me conversar comigo aqui no final ou mandar mensagem. Estou disposto a responder. Eu não sei tudo, fique bem claro. E aí, para deixar algumas referências aqui para não passar batido, a coletânea do Além, lição 48, que eu utilizei, capítulo 6 do Pensamento e Vida, e a pergunta 802 do Livro dos Espíritos foram a base, e o capítulo 7 do Lucas são a base do nosso estudo hoje. Muito obrigado pela paciência e pela contribuição, e até a próxima.